Martinho Lutero, o grande reformador, 1483-1546. Dessa forma, a alma de Lutero saiu da escravidão. A respeito disso, ele mesmo escreveu: Então, me achei recém-nascido e no paraíso. Todas as escrituras tinham para mim outro aspecto. Perscrutava-as para ver tudo quanto ensinam sobre a justiça de Deus. Antes, estas palavras eram-me detestáveis. Agora, as recebo com o mais intenso amor. A passagem me servia como a porta do paraíso. Depois dessa experiência, pregava diariamente. Em certas ocasiões, pregava até 3 vezes ao dia, conforme ele mesmo conta. O que o pasto é para o rebanho, a casa para o homem, o ninho para o passarinho, a penha para a cabra montês, o arroio para o peixe, a Bíblia é para as almas fiéis. A luz do Evangelho, por fim, tomara o lugar das trevas, e a alma de Lutero abrasava por conduzir os seus ouvintes ao Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado. Lutero levou o povo a considerar a verdadeira religião, não como uma mera profissão ou sistema de doutrinas, mas como vida em Deus. A oração não era mais um exercício sem sentido, mas o contato do coração com Deus, que cuida de nós com amor indizível. Nos seus sermões, Deus revelou o seu próprio coração a milhares de ouvintes por meio do coração de Lutero. Convidado a pregar durante uma convenção dos agostinianos, não deu uma mensagem doutrinal de sabedoria humana, como se esperava, mas fez um discurso ardente contra a língua maldizente dos monges. Os agostinianos, levados pela mensagem, elegeram-no diretor sobre 11 conventos. Lutero não somente pregava a virtude, mas praticava-a, amando verdadeiramente o próximo. Nesse tempo, a peste vinda do Oriente visitou Wittenberg. Calcula-se que a 4ª parte do povo da Europa, inclusive a metade da população alemã, foi ceifada pela morte. Quando professores e estudantes fugiram da cidade, instaram que Lutero fugisse também. Porém, ele respondeu: Para onde hei de fugir? O meu lugar é aqui. O dever não me permite ausentar-me do meu posto até que aquele que me mandou para aqui me chame. Não que eu deixe de temer a morte, mas espero que o Senhor me dê ânimo. Assim, ele ministrava à alma e ao corpo do próximo durante esse tempo de aflição e angústia. A fama do jovem monge espalhou-se até longe. Entretanto, sem o perceber, enquanto trabalhava incansavelmente para a igreja, já havia deixado o rumo liberal que ela seguia em doutrina e prática. Em outubro de 1517, Lutero afixou à porta da igreja do castelo, em Wittenberg, as suas 95 teses, cujo teor resume-se em que Cristo requer o arrependimento e a tristeza pelo pecado, e não a penitência. Lutero as afixou para um debate público, na porta da igreja, como era costume nesse tempo. Mas as proposições, escritas em latim, foram logo traduzidas para o alemão, holandês e espanhol. Antes de decorrido um mês, para surpresa de Lutero, já estavam na Itália fazendo estremecer os alicerces do velho edifício de Roma. Foi do ato de pregar em lugar público as 95 teses que nasceu a Reforma, isto é, que tomou forma o grande movimento de almas que em todo o mundo ansiavam voltar para a fonte pura, a palavra de Deus. Contudo, Lutero não tencionara atacar a Igreja Romana. Antes, pensou em fazer a defesa do Papa contra os vendedores de indulgências. Em agosto de 1518, Lutero foi chamado a Roma para responder a uma denúncia de heresia. Frederico, entretanto, um dos que o elegeram para assumir a direção dos conventos, não consentiu que fosse levado para fora do país. Sendo assim, foi intimado a apresentar-se em Augsburgo. Eles te queimarão vivo, insistiram seus amigos. Lutero, porém, respondeu resolutamente: Se Deus sustenta a causa, ela será sustentada. A ordem do núncio do Papa em Augsburgo foi: retrata-se ou não voltará daqui. Contudo, Lutero conseguiu fugir passando por uma pequena cancela no muro da cidade, na escuridão da noite. Ao chegar de novo em Wittenberg,
Um ano depois de afixar as teses, era o homem mais popular em toda a Alemanha. Não havia jornais nesse tempo, mas fluíam da pena de Lutero respostas a todos os seus críticos, as quais eram publicadas em folhetos. O que escreveu dessa forma, hoje seriam 100 volumes. O célebre Erasmo, da Holanda, assim escreveu a Lutero. Seus livros estão despertando todo o país. Os mais eminentes da Inglaterra gostam de seus escritos. Quando a bula de excomunhão enviada pelo Papa chegou em Wittenberg, Lutero respondeu com um tratado dirigido ao Papa Leão X, exortando, no nome do Senhor, a que se arrependesse. A bula do Papa foi queimada fora do muro da cidade de Wittenberg, perante grande ajuntamento do povo. Assim escreveu Lutero ao vigário-geral. No momento de queimar a bula, estava tremendo e orando, mas agora estou satisfeito de ter praticado este ato enérgico. Lutero não esperou até que o Papa o excomungasse, mas deu logo o pulo da Igreja Romana para a Igreja do Deus Vivo. Nesse ínterim, o imperador Carlos V, que ia convocar sua primeira dieta, Assembleia Política, na cidade de Worms, queria que Lutero comparecesse para responder pessoalmente aos seus acusadores. Os amigos de Lutero insistiam em que se recusasse a ir. Não fora John Hus entregue a Roma para ser queimado apesar da garantia de vida por parte do imperador? Mas em resposta a todos os que se esforçavam por dissuadi-lo de comparecer perante seus terríveis inimigos, Lutero, fiel à chamada de Deus, respondeu: ainda que haja em Worms tantos demônios quantas sejam as telhas nos telhados, confiando em Deus, eu aí entrarei. Depois de dar ordens acerca do trabalho, no caso de ele não voltar, partiu. Na sua viagem para Worms, o povo afluía em massa para ver o grande homem que teve coragem de desafiar a autoridade do Papa. Em Mora, pregou ao ar livre, porque as igrejas não mais comportavam as multidões que queriam ouvir seus sermões. Ao avistar as torres das igrejas de Worms, levantou-se na carroça em que viajava e cantou o hino de sua autoria, Ein Festberg, Castelo Forte, que se tornaria o mais famoso da Reforma. Ao entrar, por fim, na cidade, estava acompanhado de uma multidão muito maior do que a que fora ao encontro de Carlos V. No dia seguinte, foi levado perante o imperador, ao lado do qual se achavam o delegado do Papa, 6 eleitores do Império, 25 duques, 8 margraves, 30 cardeais e bispos, 7 embaixadores, os deputados de 10 cidades e grande número de príncipes, condes e barões. É fácil imaginar que o reformador era um homem de grande coragem e de físico forte para enfrentar tantas feras que ansiavam despedaçar-lhe o corpo. A verdade é que passara uma grande parte da vida afastado dos homens, e mais ainda, achava-se fraco da viagem durante a qual foi necessário que um médico o atendesse. Entretanto, mostrou-se corajoso, não em sua própria força, mas no poder de Deus. Sabendo que tinha de comparecer perante uma das mais imponentes assembleias de autoridades religiosas e civis de todos os tempos, Lutero passou a noite anterior em vigília. Prostrado com o rosto em terra, lutou com Deus, chorando e suplicando. Um dos seus amigos ouviu-o orar assim: ó Deus Todo-Poderoso, a carne é fraca, o diabo é forte. Ah, Deus, meu Deus, que perto de mim estejas contra a razão e a sabedoria do mundo. Falo, pois somente tu podes fazer. Não é a minha causa, mas sim a tua. Que tenho eu com os grandes da terra? É a tua causa, Senhor, a tua justa e eterna causa. Salva-me, ó Deus fiel, somente em ti confio. Ó Deus, meu Deus, vem, estou pronto a dar como um cordeiro a minha vida. O mundo não conseguirá prender a minha consciência, ainda que esteja cheio de demônios. E se o meu corpo tem de ser destruído, a minha alma te pertence e estará contigo eternamente. Conta-se que, no dia seguinte, na ocasião de Lutero transpor a porta para comparecer perante a dieta, o veterano general Freudesburgo colocou a mão no ombro do reformador e disse-lhe: pequeno monge, vais a um encontro diferente, que eu ou qualquer outro capitão jamais experimentamos, mesmo nas nossas conquistas mais ensanguentadas. Contudo,
Se a causa é justa e sabes que o é, avança no nome de Deus, e não temas nada. Deus não te abandonará. O grande general não sabia que Martinho Lutero vencera a batalha em oração e que entrava somente para declarar-lhes que a havia vencido de maiores inimigos. Quando o núncio do Papa exigiu de Lutero, perante a augusta Assembleia, que se retratasse, ele respondeu: se não me refutardes pelo testemunho das Escrituras ou por argumentos, uma vez que não creio somente nos papas e nos concílios, por ser evidente que já muitas vezes se enganaram e se contradisseram uns aos outros, a minha consciência tem de ficar submissa à palavra de Deus. Não posso retratar-me, nem me retratarei de qualquer coisa, pois não é justo nem seguro agir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. De volta ao seu aposento, Lutero levantou as mãos ao céu e exclamou com o rosto todo iluminado: está cumprido, está cumprido. Se eu tivesse 1000 cabeças, preferiria que todas fossem decepadas antes de me retratar. A cidade de Worms, ao receber as notícias da ousada resposta de Lutero ao núncio do Papa, alvoroçou-se. As palavras do reformador foram publicadas e espalhadas entre o povo, que afluiu para honrá-lo. Apesar de os papistas não conseguirem influenciar o imperador a violar o salvo-conduto, para que pudessem queimar numa fogueira o assim chamado herege, Lutero teve de enfrentar outro grave problema. O edito de excomunhão entraria imediatamente em vigor, e Lutero, por causa dessa penalidade, era considerado criminoso. Ao findar o prazo do seu salvo-conduto, devia ser entregue ao imperador. Todos os seus livros deviam ser apreendidos e queimados, e o ato de ajudá-lo, de qualquer maneira, era também considerado crime capital.